Seja muito bem-vindo. Dia 1º de janeiro de 2025. O objetivo é gravar 192 vídeos esse ano, ou seja, uma base de 4 vídeos por semana. Foi um objetivo que eu coloquei para mim, para que a gente possa desenvolver uma conexão mais profunda e possamos compartilhar determinados pensamentos, determinadas visões, eu trazendo um pouco da minha experiência como quase uma década, né? Como agora uma década como hipnoterapeuta, preparador mental de atletas e agora focando em reconexão humana, que é conseguir extrair num mundo tão homogêneo, né? Não é homogêneo a palavra, ele é tão uniforme, né? Porque as pessoas meio que estão iguais, estão meio todos tentando parecer com outras pessoas, ainda mais nesse mundo digital, a gente consegue perceber uma falta de autenticidade e eu, como hipnoterapeuta, recebo, o que eu mais recebo são pessoas que vivem uma vida não autêntica. Você percebe nitidamente, a pessoa vai lá, vai correndo atrás de tudo aquilo que dizem para ela que ela precisa correr atrás, e quando ela acaba vendo, ela vê que o desejo não era dela, está ali, de repente conseguiu o que ela queria, dinheiro, alguns signos de sucesso, que a gente depois vai conversar sobre, né? Porque isso é muito subjetivo, que é sucesso para você, pode não ser sucesso para mim e vice-versa. Mas a gente sabe que tem os padrõezinhos, né? Tipo, tem que ter o carrão, tem que ter a casa, tem que fazer 3 viagens internacionais por ano. E muitas vezes isso acaba terminando num vazio, né? A pessoa chega ali, zera o jogo e não sabe mais o que fazer, e fazendo com que a sua vida perca um sentido. E a perda de sentido talvez seja um dos principais problemas, uma das principais causas do sofrimento humano, né? Segundo lá Viktor Frankl. E aí eu queria conversar com você, né, vou aprender a me comunicar por aqui e conto muito com o teu like, que você se inscreva, porque eu vou fazer, como eu te falei, vou fazer uns 4 vídeos aí por semana, então a gente vai poder trocar ideia sobre muita coisa. Vou aprender durante o processo, mas acho que é bem importante. Era um projeto que eu tinha sempre guardado, esperando o momento perfeito e tal. Não tem momento perfeito. O momento perfeito é agora. E eu conto muito com a tua companhia aí nesse ano de 2025, e quiçá para os próximos anos, para que a gente possa falar sobre coisas mais profundas, sobre ensinamentos, sobre aprendizados, experiências, né? Porque o que a gente vê é só a vitória dos outros e, cara, tem muita derrota. E talvez eu compartilhe muito mais as derrotas do que as vitórias, procurando trazer você para o mundo real, né? Não esse mundo de fantasia e de ilusão que tentam nos vender o tempo inteiro nas redes sociais e no YouTube também. E aí, seja muito bem-vindo. Eu vou começar contando um pouquinho da minha trajetória, que eu acho que é importante, não que seja exemplo de alguma coisa, mas para que você tenha noção das coisas pelas quais eu passei e mostrar para você que eu também sou um sobrevivente e acabei dentro dessa jornada trazendo para mim um dever, né? Além de ter encontrado a minha vocação, né? O meu chamado, o que eu faço hoje com um prazer enorme, me sinto muito preenchido profissionalmente, mostra em parte que é importante a gente entender que a gente tem esses altos e baixos, né? Não é só vitória. E eu queria compartilhar com você esses desafios. Eu prometi para mim que eu não ia ficar contando muito essa história, né, de novo, porque já demorou um tempinho para que eu conseguisse me livrar um pouco dela e ficar contando essa história para mim o tempo inteiro. Mas eu acho que é importante compartilhar isso com você. Beleza? Hoje eu tenho 51 anos, esse ano eu vou fazer 52, né? Então, tá dando para ver pela barba, não sei se vou manter essa barba assim, estou pensando ainda. Mas eu já passei por muita coisa. Então, eu vou começar pela minha primeira formação. Me formei em Direito em 96, 1996, e advoguei por mais de 20, 25 anos. Aí, dentro dessa advocacia, dentro desse mundo do direito, trabalhei como advogado, depois passei a estudar para concurso público, e em paralelo com um caso ou outro ainda que eu pegava, então cheguei a fazer escola da magistratura aqui no estado do Rio de Janeiro,
fui bolsista lá, fui juiz leigo e cheguei no escritório de advocacia bem boutique, né? Um escritório bastante conceituado, pequeno, mas com casos bem grandes. E ali talvez tenha começado o meu conflito interno com relação ao que eu queria, se aquilo realmente fazia sentido para mim, porque ao mesmo tempo que eu queria estudar, a batida era muito frenética e eu não conseguia, ou estudava ou eu ficava dentro daquela batida, e hoje eu consigo perceber, né? Eu não sou diagnosticado não, mas eu tenho quase certeza que eu sou TDAH, e para mim era muito difícil conseguir conciliar tudo. Mas foi um grande portal para mim, para que eu pudesse me lançar a fazer outras coisas. E aí, ainda dentro desse meio de concurso público, eu acabei, como estudioso e curioso, eu acabei desenvolvendo um método de estudo, e aí entrei em sociedade, é, criando um curso preparatório, ensinando as pessoas a estudar, e a gente chegou a rodar o Brasil, várias cidades, e inclusive fazendo workshop em Buenos Aires, que foi, porra, incrível. E depois disso, eu continuei meio que focando em concurso. E aí, depois que eu criei esse método de estudo, eu percebi que aquilo me preenchia muito mais do que só a advocacia. E passei a ser mentor de estudo. Na época eu chamava de tutor de estudo, né? Aquele que abraça, aquele que acolhe. E comecei a preparar um pessoal. A gente abria a sociedade e eu comecei a preparar um pessoal para estudar para concurso público, né? Ensinar o meu método de estudo para essas pessoas, muito focado em memorização. Estudei muito sobre memória, desde a arte da memória, como é que funciona, é, e consegui trazer isso para o mundo jurídico. Foi muito legal, trabalhei com isso durante algum tempo. E no meio do caminho, eu conheci hipnose. Conheci hipnose ainda no momento que eu estava mais como tutor de estudos e tal. Então, meu primeiro curso nossa, faz tempo, né? Acho que 2013, 2014, por aí. E um amigo meu, Alberto Deliso, estava dando um curso em BH, ele falou, pô, vem aqui e tal. E eu fui lá e vendo o que eu poderia aplicar com meus alunos, fui muito incrédulo, então acabou que eu não aproveitei muito o curso naquela época. E aí voltei, e depois que eu. E aí já comecei a ter alguns clientes na mentoria de estudos, e depois que eu ensinava o método, eles perguntavam, e aí, e agora? Eu falei, agora voa, né? Porque você já aprendeu, já sabe como estudar, e agora é contigo. Ele falou, não, não, mas não tem um acompanhamento, não tem um acompanhamento. Eu falei, um acompanhamento. Não, vamos lá, e a gente começa a acompanhar. E eu percebia que essa mostrar os caminhos me fazia um bem danado, fazia eu me sentir útil, fazia com que eu sentisse, e me dava um prazer incrível ver a pessoa melhorando. E aí aquilo ali já foi me dando alguns, né, opa, isso aqui é legal. E eu tive, no dia, eu sei o dia certinho, né? 4 de maio de 2015, eu sofri um acidente, fui atropelado por um ônibus, não vou entrar aqui em maiores detalhes, mas sabe aquela coisa de você vai para o hospital, acha que vai morrer, tua vida passa aí pela sua cabeça, e eu acabei vendo que estava tudo muito ruim, né? Meu casamento estava ruim, minha vida profissional estava ruim, minha relação com minha família estava ruim, o que eu fazia, ou seja, eu comecei a lamentar, né, aquele momento, falando, porra, sério, papai, que eu vou morrer? Minha vida tá horrível, e eu vou morrer, é isso? E eu peguei e fiz uma promessa. Falei, olha, se eu sair dessa, eu juro que eu vou mudar o jogo todo. E, como vocês viram, sobrevivi. E, cara, e aí tudo mudou de uma forma incrível. Tipo, me separei, parei de fazer o que eu estava fazendo, já fiquei meio assim com direito, e aconteceram muitas coisas e eu entrei numa depressão profunda. Profunda mesmo, um papo de você pensar em tomar medidas mais drásticas para acabar com aquele sofrimento. Mas aquele sofrimento, para mim, foi importantíssimo, principalmente de alma, porque
era importante entender, eu percebia o quanto eu era carente, né, o quanto eu não conseguia me satisfazer só comigo, com a minha presença. Eu sempre tinha que estar numa relação, eu sempre tinha que estar cercado de pessoas. Hoje em dia eu vejo isso com muita tranquilidade, porque eu entendo exatamente o porquê e como a coisa aconteceu, e a gente vai conversar sobre isso nos outros vídeos e tal. Mas caí numa uma deprê muito pesada, muito profunda, e eu coloquei para mim que era preciso que eu aprendesse a me amar e a viver sozinho de uma forma plena. E comecei, peguei aquele caminho, e eu sou muito obstinado. Quando eu coloco a coisa na cabeça, eu vou lá até o final. Falei, cara, é isso que eu vou fazer. E foi o que eu fiz. Dentre outras coisas, eu era um cara muito tímido, então eu tinha dificuldade para me relacionar com as mulheres. E acabei também colocando para mim que era importante que eu vencesse essa barreira, ficasse tranquilo, até para poder ter um relacionamento da forma que eu pensava que um relacionamento deveria ser, né? Mais maduro, mais adulto, sem uma dependência emocional. Eu era muito dependente emocionalmente, então eu teria que me reconstruir nesse caminho. E foi muito curioso, aos 42 anos você está ali, meio solto na marola, aprendendo tudo, vivendo e vivenciando a vida tal qual um adolescente, né? Tudo é novidade, você começando a se perceber, e foi muito interessante. Enquanto eu estava deprimido, esse meu mesmo amigo, Alberto ele resolveu dar um curso no Rio de Janeiro, primeiro que ele deu no Rio de Janeiro, e ele falou para mim, poxa, ela ligou para mim, ela, pô, vai dar um curso no Rio, vai lá e tal, vai ser muito legal. Eu falei, cara, não estou bem, eu estou bem deprimido, estou bem mal. E ele falou assim, não, cara, faz o seguinte, vai ao curso, nos intervalos eu consigo te tratar com hipnoterapia. Eu falei, cara, naquele momento ali você está, qualquer ajuda era bem-vinda, né? E aí eu fui, e foi maravilhoso, muitas coisas aconteceram, né, nesse curso. Além dele me ajudar, e de uma forma muito rápida, eu estava muito mal, muito pouca energia. Então, já numa primeira intervenção, eu já senti um pouco mais de energia. Aquilo ali mexeu comigo, não só no aspecto físico, emocional e mental daquele momento, mas de uma forma um pouco mais profunda, que era, pô, peraí, cara, isso é legal. Isso é muito legal. Como é que o cara pode ajudar a pessoa de uma forma tão rápida, tão profunda assim? Pô, eu tô sofrendo há mó tempão e o cara tá me ajudando, eu tô me sentindo melhor. E a experiência do curso foi maravilhosa, né? Eu fiz várias amizades, amigos que eu tenho até hoje, e, e aí eu falei assim, porra, tá aí, é isso que eu vou fazer, eu vou ser hipnoterapeuta, é o que eu quero fazer. Mas eu não tinha muita certeza, e eu lembro que eu estava num carnaval desse, eu não vou lembrar qual é o ano, eu estava com um tutelado meu, eu falo de tutelado, né, na época de tutoria de estudos, um tutelado meu, a gente foi para a casa dele no carnaval para a gente poder estudar, né, desfocar dessa coisa do oba-oba, focar para concurso e tal. E aí eu fiz questão de estudar junto com meus tutelados, né, além de dar uma força para eles, para me testar também, acho que era importante. Né, o exemplo da disciplina, da obstinação, da resiliência. E a gente começava a conversar nos intervalos, e ele pegou e me perguntou assim, Alain, você tem certeza que é assim meio jurídico que você quer, que é concurso que você quer? Porque você só fala sobre hipnose, cara. Caio Calabate, um abração, amo esse moleque. E, cara, ali para mim bateu, eu falei, porra, tá aí, verdade. Me chama, é uma coisa que me interessa muito, os benefícios. Eu queria ter, que bom que eu dei a sorte de ter encontrado o hipnoterapeuta na minha vida para me ajudar naquele momento. Eu falei, cara, tá aí, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí, depois disso, aconteceram várias coisas, dentre elas, eu passei para dois dos concursos. Um eu fiquei muito longe, muito na rabeira, dificilmente me chamariam, mas outro eu estava disputando. Cerca de 2 ou 3 anos depois, chegaram a me chamar para o concurso. Iam me chamar, já tava na iminência de me chamarem, e aí eu já estava muito certo que eu queria ser hipnoterapeuta. Já estava um ano me preparando, fazendo
todos os cursos possíveis, e aí a gente teve uma época de muitos cursos internacionais, várias autoridades internacionais vindo para o Brasil, né, por intermédio exatamente do Alberto Eliso. E eu falei, cara, fiz tudo, assim, fui para todas, a maioria, se não todas, foram em BH, e aí fui a todas em BH, me aprofundei muito em change work, né, que é a mudança rápida. Tenho alguns, né, mentores que, inclusive, depois se tornaram amigos. E depois disso, comecei a ver o poder que isso tinha, né? De falei, cara, é isso que eu quero fazer mesmo. E vamos embora. E comecei a me preparar. E aí, impreterivelmente, eu precisava praticar. Então, a primeira coisa foi começar a puxar uma hipnose de rua, né? Aqui no Rio de Janeiro, no Museu da Manhã, lá no meu Instagram tem um dos primeiros, assim, aparecendo na RJTV, foi mó barato, topetão, assim, né, porque eu ainda achava que tinha cabelo. E, e foi muito curioso, cara, porque eu comecei a praticar, comecei a pegar a segurança em hipnotizar, estudava muito, então a minha época de concurso público acabou me ajudando absurdamente, porque eu sabia que eu ia fazer essa transição de carreira, que foi algo bem abrupto, fazer essa transição de carreira, mas eu não queria eu queria estar no topo da cadeia alimentar. Então eu falei, cara, não, peraí, eu vou estudar, porque a minha capacidade de aprendizagem e de estudo é muito grande, a disciplina de um concurseiro é algo invejável. Eu falei, cara, eu tenho isso ao meu favor e é o que eu vou fazer. Eu vou estudar pra caramba, porque não adianta só você hipnotizar, você tem que saber o que você vai fazer com isso. E aí ia começar a estudar psicanálise, algumas abordagens, eh, estudar PNL. E depois disso, eu falei, nossa, pô, legal, vou viver disso. E aí, no meio do caminho, me chamaram para o concurso, eu declinei, né, recusei entrar, foi um dinheiro considerável, acho que era uns 13, 14 mil na época, mas não adiantava, eu queria que fizesse sentido para mim, né, e até por isso que convergem o meu desejo com relação ao que eu faço e o desejo que eu tenho com relação às pessoas. Que faça sentido, porque não adianta você estar só ganhando dinheiro, aí, por exemplo, eu vou falar por mim, tá ganhando dinheiro, tá fazendo uma coisa que eu não sabia que eu estava fazendo muito aquém, trabalhos muito aquém do que seria capaz de fazer. Eu ia estar como assessor do desembargador, um assessor de juiz para ganhar um pouquinho mais, fazendo o trabalho dele e ganhando muito menos, ficando fechado num lugar sem ter vida, e eu não queria mais isso, até pela minha idade. Eu não quero, eu quero liberdade, quero estar bem. Com um detalhe, a minha vocação já estava ali, né? O vocário, o chamado estava muito forte. Falei, cara, não, eu sou hipnoterapeuta e é isso que eu vou ser. E aí eu declinei do concurso, cancelei meu OAB, nem suspendi, cancelei mesmo, tipo, não sou, não é isso, não me reconheço mais como esse cara. E comecei a viver uma outra vida. E uma coisa curiosa, eu faço jiu-jitsu já há muito tempo, né? Então, muito tempo mesmo, acho que eu comecei com 21 anos. Eu faço jiu-jitsu há muito tempo. E comecei a perceber, falei, cara, como é que esse conhecimento da hipnose, da preparação mental, ainda não chegou nos lutadores? E aí eu coloquei como uma das minhas primeiras metas trabalhar com lutador do UFC. Já mirei lá em cima, né? Trabalhar com lutador do UFC. E fui para Londres, cara, e as coisas vão meio que se encaixando, né? Consegui, eu estava bem, não estava numa situação financeira lá muito boa, mas consegui. O próprio cara, devo muito ao Alberto Eliso. Eu estou contando essa história aqui, por um beijo no coração dele. Ele falou assim: Alan, tô indo para Londres, estou com Airbnb, você pode ir comigo, só pagar passagem. Rapaz, eu falei, nossa, eu estava muito duro, muito. Eu falei, tá, tem que dar um jeito, né? E aí, Papai do Céu faz as coisas na hora certa. Chegou uma cliente com uma demanda muito grande e eu consegui fechar um tremendo pacote, que foi o pacote exatamente, praticamente do valor das passagens e um pouquinho de dinheiro para levar para lá. Perfeito. Fui para Londres, fui fazer uma mentoria de hipnose para luta com um cara que virou meu irmão, né, o Alan Whitney. Eu sou um dos braços da Fighter's Mind, lá da Inglaterra, né, de Londres.
e no Brasil. E, cara, aí foi incrível, né? Primeiro que abre, você chega, vai a Londres, eu confesso que Londres seria o último lugar que naquela época que eu falaria, tenho vontade de conhecer Londres, não tinha, não estava no meu mapa, mas foi incrível, cara, foi muito, além da cidade ser linda, é, clicou alguma coisa ali de, cara, posso mais, né? Posso mais. E aí você bota o inglês para jogo, fala, cara, posso mais. Por que que eu estava olhando só para ali? Eu posso mais, tem mais coisa aí para mim. E foi maravilhoso, né? Tive uma mentoria com ele na casa do Alan Wheaton, a gente trocando ideia. Eu tenho os vídeos, depois eu vou, não sei se eu vou editar agora, vou fazer não sei o quê. Tô começando, então ainda não estou pensando muito em edição, não, mas agora vai melhorar. E o cara foi muito gente boa, é um irmão que eu tenho, uma pessoa maravilhosa, sensacional. Eu aprendi muito, bem direcionado para a luta. Eu falei, cara, beleza. Coloquei para mim que o ano, acho que é 2017 ou 2018, naquele ano, até o final do ano, eu conseguiria trabalhar como lutador do UFC. E como eu falei, quando eu tenho objetivo, e a gente vai falar sobre essa coisa de fixar o objetivo, principalmente a gente está falando de 1º de janeiro de 2025. Pô, objetivo. Você vai entrar nesse ano procurando nada? Tem que procurar alguma coisa. Eu já coloquei lá o meu rol de objetivos. Um deles é esse aí, né? Poder movimentar o canal no YouTube e poder fazer essa conexão com o público que vai, além de me preencher bastante, vai fazer com que eu vença esse desafio de conversar mais e poder compartilhar essas coisas com vocês e poder interagir, mas não só isso, né? Vai fazer com que eu abra um campo maior de possibilidades para clientes, nas minhas mentorias, nos meus atendimentos, na minha vivência que eu vou implantar também esse ano. Então tem muita coisa aí e mais parte de um objetivo. Então o objetivo para mim era atender um cliente, um lutador do UFC e correr atrás. Ou seja, na primeira semana do ano, eu já estava atendendo a Priscila Pedrita, que ia lutar no UFC em Belém, contra a Valentina Shevchenko. Foi assim, pô, legal. E vamos embora. E depois disso, eu comecei a trabalhar na equipe PRVT, na época, né, da Jéssica Batistaca e tal. Eu trabalhei tinham várias lutadoras, ainda não no UFC, e falei, poxa, legal, vamos embora, vamos trabalhar aqui. Pedi, né, todas as autorizações lá para o Mestre Paraná e tal, foi bem legal. E depois de um mês eu já estava atendendo a equipe toda. Então começava muito reticente nessa coisa de hipnose, as pessoas mais evangélicas e tal, de religião, já olhavam meio que coisa do capeta, então não botavam muito, eu respeitava e só atendia quem me procurava. Só que as boas novas começaram a aparecer, né? Falei, nossa, mas é bom mesmo. Como é que é? Me explica aí. E aí eu comecei a quebrar essa resistência e foi muito legal que eu acabei atendendo a equipe toda durante um bom tempo. Durante muito tempo, na verdade. E naquela época eu pegava o centro de treinamento deles era no Cubango, eu morava em Santa Teresa, pô, eu pegava três, três transportes de ida e três transportes de volta, ficava o dia inteiro, né, a tarde inteira lá, chegava em casa à noite, quase 10 horas da noite, e num intuito de praticar o meu atendimento, eu praticava muito, eu atendia, sei lá, 3, 4 atletas por tarde, e vivenciar aquilo, e ver o que que funcionava, o que que não funcionava, e foi maravilhoso, foi muito bom para mim. Peguei muita experiência, não só para o esporte, mas peguei muita experiência também para a clínica, que eu continuava atendendo. E um ano depois eu estava no UFC Londres, atendendo a Pedrita lá, junto com a delegação toda. Depois da derrota dela, ficou muito deprimida, eu pude ajudar na recuperação dela. E é legal, lá no meu Instagram tem o MMA Junkie, né? Falando sobre o meu trabalho. Pô, Alain Magalhães, hipnotherapist. Eu falei, pô, Maria, ajudando uma pessoa que estava deprimida e onde as pessoas falavam, oh, não vai lutar nunca mais, a se recuperar e estar lutando de novo. E, incrivelmente, eu não acredito em coincidências, né? A gente estava... Eu fui para o mesmo hotel, e aí eu esqueci de dizer, quando fui a Londres fazer essa mentoria de estudos, estava tendo a convenção inglesa de hipnose.
E aí eu estava fazendo a convenção também, quando não dava eu ia fazer minha mentoria, mas continuei acompanhando a convenção. Que foi no Hotel Hilton. E os atletas do UFC ficaram exatamente no mesmo hotel da convenção. Não é coincidência, né? E aí foi uma experiência incrível, maravilhosa, mostrou para mim, falou, legal, você botou na cabeça que você ia fazer, fez, deu certo e vamos embora. E aí depois eu comecei a atender outros atletas de outras modalidades, de tênis, de hipismo, de surf, de futebol. Eu falei, cara, que barato. E, inclusive, no futebol também me deu a oportunidade de fazer mais viagens. Então, essa carga internacional foi se propagando. Até porque, depois que eu voltei do UFC em Londres, eu tive a oportunidade de atender em Nova York. Pô, eu fui atender em Nova York, uma comunidade brasileira em Nova York, foi algo incrível. Em paralelo também fui atender um outro cliente, e aí depois cheguei a voltar no mesmo ano, 2019, voltei no mesmo ano a Nova York, agenda cheia, e ali veio uma coisa muito interessante, que foi, poxa, eu seguir a minha vocação valeu a pena. Eu abri mão da grana, aquela grana que eu precisava, e que, em tese, ia me dar a estabilidade, a tranquilidade, mas eu não queria a estabilidade, eu queria estar livre para fazer, para poder viver a minha vida de uma forma autêntica, né? Eu ia virar um burocrata ali, ia estar, talvez, até deprimido com um dinheirinho, mas deprimido porque eu não queria fazer aquilo, entendeu? Me sentia, eu ia me sentir é, subutilizado, acho que essa é a palavra, subutilizado. Né? Por quê? Porque era algo meio mecânico, meio chato, sabe? Chato, não gostei. Mas foi ótimo, eu falei, poxa, fiz a escolha certa. E passando isso, eu comecei a atender, e aí eu estou falando que eu estou quase uma década atendendo, não só em clínica, né? Então atendo muita gente deprimida, o que me traz aquele senso de missão, sabe? Você fala, porra, já estive nesse lugar e é muito ruim, e, poxa, é uma benção poder ajudar. E, e aí, quando eu vou voltar a uma parte que é a parte mais, talvez, mais recente, mais importante, eu estava. Eu coloquei para mim, desde a época do meu acidente, eu fiz uma promessa para mim. Porque naquele momento que eu vi que a minha vida estava bem ruim, eu falei, cara, eu vou construir, eu vou construir um cara tão que eu vou conseguir tudo que eu quero. Esse é o ponto. E aí comecei a me acolher, a me admirar e a fazer e a realmente construir uma persona para poder conseguir tudo isso. E ela me levou muito longe, como vocês viram, para mim, na minha perspectiva, sobre a minha perspectiva, porra, me levou muito longe. Mas eu percebi e falei assim, nossa, tô bem, sou o cara, o negócio está rolando, sou reconhecido, sou uma referência dentro da minha comunidade, né, de hipnoterapeutas, o pessoal que quer trabalhar com esporte, eu sou o cara e tal. Mas percebia que eu tinha, e aí já casado, já com a minha esposa, eu vi que eu tinha, ela mesma apontava, né, tipo, Alan, eu não sei o que aconteceu com você, porque eu acho que você foi muito machucado e a tua capacidade de se conectar, de sentir e tal, acho que está comprometida. Eu já tinha sido avisado antes por uma outra moça que me relacionava, que ela falou assim, Alan, você não é carinhoso, você é cuidadoso. E eu falei, para mim, mais ou menos era a mesma coisa, né? Mas, na verdade, a gente estava falando sobre conexão, a capacidade de a gente se conectar e se vulnerabilizar, né, através do amor. Até então eu estava muito cego com relação a isso, mas uma vez que minha esposa colocou isso, eu falei, poxa, beleza, vou pensar aqui, vou considerar, preciso melhorar isso, né? E foi o que eu pensei em fazer. E, de repente, isso ano passado, eu fui fazer uma vivência chamada Seita Idiota, do Márcio Libar. Cara, para todas as pessoas que eu amo, para todas as pessoas que estão ligadas em se conhecer, em melhorar, é uma experiência incrível. E para mim foi uma experiência, além de muito impactante, muito profunda. Tipo, naquele momento a gente conseguiu, ele conseguiu
identificar essa minha máscara diante das feridas emocionais que eu tinha e quebrá-la totalmente, me reduzindo a pó de extrato de pó de merda. Tá mal. Que mal. Mal, mal mesmo. Porque aquela máscara trazia consigo uma arrogância, uma sensação de superioridade, né? De quase Romário, né? Eu sou o cara. O Papai do Céu botou a mão na minha cabeça e falou: você é o cara. E eu meio que achando que era o cara. E aquilo ali me destruiu de uma forma, ou melhor, destruiu a minha máscara. E eu fiquei muito perdido naquele momento. Falei, nossa, cara, chorei que nem criança, estava mal. Falei, nossa, que foi isso? E depois eu falei, não, Márcio, me ajuda aqui, cara, porque eu não sei que próximo passo eu vou dar, né? Até porque eu tenho que estar bem para poder continuar ajudando meus clientes, né? Nesse momento, eu não posso ser só técnico. E o tempo inteiro, nas minhas sessões, o que a gente tem é uma interação entre pessoas. Logicamente que eu tenho a técnica, vejo de fora, mas eu sou um ser humano e eu acho que o que mais ajuda dentro do processo terapêutico é essa conexão humana, não é aquela coisa raribô, não é aquela coisa, é que eu não consigo ser assim. Eu não sei, não quero ser assim, porque eu não sou assim. É coisa muito acolho, falo, bota técnica, mas trago a força, trago a energia para que a pessoa entenda que ela tem ali dentro dos superpoderes, que eu acredito que toda pessoa tem, ela consegue se erguer e superar, né, se autorrealizar, ela consegue. E eu estou ali para fazer com que a gente vá tirando essas camadas, ela vá se conhecendo cada vez mais e percebendo a potência dela. E naquele momento eu falei, ô, Márcio, me ajuda aí. E aí engatei uma mentoria com ele e, e fui apresentado a uma abordagem que foi muito ao encontro do que eu já fazia. Eu falei, cara, tá aí, é o grande norte do meu trabalho, né, que é a terapia dos esquemas, junto com as 5 feridas emocionais, e caí dentro, né, para mim, e comecei, e aí percebi nitidamente a minha máscara, né, que era o cara, achava que tudo que eu falava era muito importante, era revolucionário, que eu tinha descoberto a roda, que eu era um cara de respeito, só você olhar ali o meu tracking, né, meu histórico incrível, sou um cara internacional, bababá, bababá, e nada mais era do que você, uma máscara para você chamar atenção, mostrar que você está ali, as pessoas te considerarem, te amarem de alguma forma. E muito falastrão, muito verborrágico. E aí eu consigo fazer isso fazendo um paralelo com Máscara, né? Daquele filme Máscara. É exatamente isso, né? Eu olhava para o cara e falava, cara, é isso, o Máscara chega, toma conta do negócio e não sou eu não sou mais eu. E aí a ideia era essa, então, pô, peraí, deixa eu achar meu verdadeiro eu, né? Meu self, né? Deixa eu ver esse cara, autêntico. E eu conseguia perceber, né, e começando a me policiar, os momentos que o Máscara aparecia, que ele queria falar o tempo inteiro, queria preencher o silêncio, tal, talvez uma necessidade premente, né, de se mostrar, ó, eu existo, olha, eu tô aqui. E eu falei, cara, não, peraí. É, Máscara dessa você não vai falar, não. Fica ali que você não precisa falar. Não é tudo tão importante. Você não é tão grande, tão importante quanto você acha que você é. E, a priori, apesar de ser bastante incômodo, ou ter sido bastante incômodo, você consegue encontrar uma paz e uma leveza nisso, porque você tira uma responsabilidade, um dever de preencher o silêncio, preencher os espaços, estar ali, se mostrar, se apresentar. Não precisa, né? E foi extremamente libertador, sou um cara eternamente grato aí ao Márcio Libar também. Foi um cara bastante importante na minha vida, como também eu não posso esquecer da Tânia Mujica, que foi a primeira que me alertou. Falou, cara, você já viu que você fala. Pô, pratica o silêncio, né? Você interrompe, você não ouve as pessoas e tal. No meu trabalho funcionava muito bem, porque eu tenho que ouvir só determinada parte até eu identificar o padrão. Depois disso eu posso interromper e está tudo certo. Mas até isso mudou no meu atendimento. Eu falei, não, peraí, deixa eu ouvir mais, preciso ouvir mais. Preciso conectar, preciso entender. A técnica vai funcionar também, eu tendo esse olhar amoroso e mais aberto e mais generoso
Para ouvir a outra pessoa, muitas vezes a pessoa só quer ser ouvida. E ela mesma, isso sempre, ela mesma encontra a solução. Eu sou só um facilitador. E, e ela foi uma primeira pessoa que apontou isso para mim. Eu sou extremamente grato aos dois. E aí, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu sou uma pessoa como você. Sou um sobrevivente. E aí, com base nessa vivência, lógico que tem uns detalhes aí, depois, se quiser, você vai, coloca aí nos comentários. Eu não estou muito acostumado ainda com isso, não, mas a gente vai se ajeitando aí. Temos esse ano inteiro aí de teste, de prática, para poder aprender. E eu quero te agradecer muito, né, por você estar até agora ouvindo essa história. Mas é só para você saber que eu sou gente que nem você. Né? Não dá para a gente ficar querendo se mostrar um super-homem, dá tudo certo, é só vitória, eu sou demais. Não é. Né? E eu gosto dos dizeres do Pedro Cardoso, quando ele fala sobre a própria vida, ele fala assim, olha, as pessoas têm muita curiosidade sobre a minha vida é simples e banal como a de todo mundo. E eu posso corroborar isso e falar para mim também. Minha vida é simples e banal como a de qualquer outra. A gente tenta fazer com que a vida fique um pouquinho mais animada. Mas ela é simples e banal. Ela não é essa aventura que pintam para você nas redes sociais, porque só vão mostrar para você essa parte glamurosa, né? Que é para despertar em você uma certa inveja, um certo nível de inadequação. E a gente entender que não vai se adequar a tudo não e está tudo bem. Né? Estou lembrando aqui da filosofia do palhaço, né? Somos inadequados mesmo, está tudo certo, está tudo bem. Mas é importante a gente estar feliz, né? Entender de uma forma real e clara que a gente está aí para isso, né? Para melhorar. E se eu puder falar, e foi até uma coisa que eu estava conversando com a minha esposa hoje no café, era falando assim, nossa, as adversidades que a gente tem na vida, ela falando assim, não, que são contra nós. E eu falei, não, por que são contra? Não, na verdade, elas são a favor, porque são as adversidades que fazem a gente crescer. E aí eu falo, utilizando até o exemplo do que aconteceu comigo na vivência lá do Márcio, que eu indico muito, foi que para alguns, até pela magnitude do negócio, chorei que nem criança, fiquei mal, babei, nossa, foi terrível. Foi o fim. Para mim, nitidamente era o começo, né, de uma vida mais autêntica, mais livre, mais leve. Mas a gente precisa entender que as adversidades vêm para o nosso crescimento. Na verdade, a gente ficar chorando diante delas, é importante a gente perguntar: o que eu tenho que aprender aqui? Espero que 2025 seja um ano maravilhoso para você. Quero te agradecer muito por você ter ficado no vídeo até agora. Vamos lá. Se inscreva, deixa o like e comente. E compartilhe. Você tem um CCC, né? Compartilhe, comente e, sei lá, se inscreva. Não é por cima para isso. Eu fico muito feliz por estar começando esse novo projeto e gostaria muito que você comentasse, me falasse se está comunicando com você, sobre o que você quer falar, sobre o que você quer conversar. Lembrando que eu sou hipnoterapeuta, preparador mental, quer dizer, eu sou várias coisas, mas o que eu faço, né, no meu trabalho, eu sou hipnoterapeuta, especialista em conexão humana, porque eu quero que você realmente se conecte com o seu eu real, não esses condicionamentos que colocam para você, que dizem para você o tempo inteiro quem você deve ser, por que você deve ser, né? E às vezes não faz, na maioria das vezes não faz sentido para você diante da teu histórico de vida. E, e tenho 51 anos, né? Então eu tenho muita experiência aí para a gente trocar, principalmente se é mais novo. Acho que é bom, a gente sempre bom. Já me diziam isso antes, mas eu não ligava muito até a gente ficar velho. O melhor é a gente poder aprender com os mais velhos, né? Para a gente não passar pela mesma experiência, ter que passar pelas mesmas agruras. Porém, cada um no seu caminho, cada um no seu momento. Quero te agradecer muito, seja bem-vindo. Se inscreva no meu canal, curta, compartilhe e comente. Curta, compartilhe e comente. Ó, curta, compartilhe e comente. E a gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu.